Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, para a gente conversar aí sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Infelizmente hoje todo mundo aí bastante chateado, né? Um dia difícil, a segunda-feira hoje foi difícil pro vascaíno, o torcedor do Vasco aí bastante machucado depois da goleada sofrida ontem para o Atlético Mineiro, 4-1 no Mineirão. E assim, a sensação de que poderia ter sido ainda pior, né? A realidade é essa, o Galo tirou o pé no segundo tempo, senão a gente podia hoje estar aqui comentando sobre um vexame histórico do Vasco. Foi um vexame, mas foi um vexame 4-1, é um resultado que acontece no futebol de vez em quando. Mas, enfim, é difícil até encontrar as palavras aqui. Tem algumas novidades aí, coisa do Bruno César, Antônio Valência. Vou falar um pouquinho aqui sobre a postura que eu acho que tem que mudar, né? O principal, tem que mudar a postura desse time. Algumas coisas que eu não falei no vídeo anterior, que eu acho importante frisar agora. Enfim, vamos lá, deixa aí seu like, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante, seu like também é muito importante para ajudar aqui no trabalho. E depois da vinheta a gente começa a falar sobre o nosso Vasco da Gama. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho. Antes de falar sobre as notícias do Vasco, comentar sobre as coisas que acontecem aí no clube, deixar aqui a minha solidariedade à família do Rafael Coutinho, ex-volante do Vasco, né, cria do Vasco, jogou por muitos anos no Vasco. Na minha infância eu lembro muito do volante Coutinho, cornetava ele direto quando moleque, mas enfim, faleceu ontem, infelizmente, vítima aí de um infarto, uma notícia que fez o domingo do Vascaíno ficar ainda pior, né? O domingo do Vascaíno que já estava horroroso por conta da derrota para o Atlético Mineiro. A gente ali no final do jogo foi surpreendido com essa notícia do falecimento do Coutinho, tão jovem, 36 anos, tinha uma vida inteira pela frente ainda. Essa notícia me deixou bastante chateado, então deixo aqui a minha solidariedade, o meu abraço para a família do Rafael Coutinho, que foi um cara que quando esteve aqui no Vasco da Gama sempre vestiu aí com muita garra a camisa do clube, sempre honrou muito essa Cruz de Malta e que ele esteja num bom lugar. Um abraço aí para todos os familiares do Rafael Coutinho. Bom, entrando aqui no vídeo, né, nas notícias do Vasco da Gama, vamos falar de Bruno César. O Bruno César foi anunciado oficialmente como jogador do Penafiel de Portugal. O jogador assinou o contrato lá até o final da temporada europeia, contrato de empréstimo por 1 ano. Já tem a fotinha dele aí com a camisa do clube aparecendo na sua tela. É oficialmente jogador do Penafiel, só que a notícia que pegou aí o vascaíno de surpresa é que, meu amigo, tá difícil achar um bobo no futebol, né? O Penafiel levou o Bruno César, a gente achou, meu Deus, que maravilha, a gente conseguiu aí se livrar do Bruno César, mas não é bem assim, né? O Vasco vai pagar 70% do salário do Bruno César, né? O Penafiel vai arcar apenas aí com 30%. Doideira, né? Um negócio aí que a gente achava que tinha sido muito bom pro Vasco, agora já não sei mais se foi tão bom assim. Pagando 70% do Bruno César para ele jogar em outro time, talvez era melhor deixar ele aí batendo um asfalto de vez em quando, né? Sei lá, complicado. Não é um jogador que vai fazer falta, mas 70% do salário, minha Nossa Senhora. Tá difícil, mas a notícia é essa aí. Bruno César oficialmente assinou com o Penafiel, não é mais jogador do Vasco. Comente aí, sua opinião é muito importante, comente essa situação aí do Bruno César, meu amigo. Comente aí, eu quero saber o que você está pensando disso tudo. E aqui, dando uma passadinha ainda na atuação vexatória de ontem, eu não tinha visto, cara, porque ontem, assim que terminou a partida, eu já estava pé da vida. Acho que todo mundo estava pé da vida. Assim que terminou a partida, eu já desliguei a televisão, já vim aqui gravar meu pós-jogo para ficar livre logo disso aí e, enfim, tentar esquecer um pouco o futebol. Então não vi as entrevistas pós-jogo, não vi ali. Quando o juiz apitou, eu já desliguei a televisão, né? E aí depois eu recebi muitas mensagens e acabei vendo também lá no Twitter que alguns jogadores do Vasco saíram de campo ontem rindo, cara. Meu Deus do céu, alguns jogadores saindo rindo. O Vasco levou aí 4-1, poderia ter levado 5, 6, 7. E alguns jogadores deixaram o campo ali, enfim, um completo desrespeito com o torcedor que estava pé da vida, né? Imagina, você leva 4 gols no lombo, você tá ali, acabou com o seu domingo, né? Você já tá pensando no trabalho amanhã, que vai ter que aguentar o pessoal te perturbando, te enchendo o saco, e o jogador saindo de campo ali rindo. É uma falta, assim, de respeito até, né?
complicada essa situação. Eu vi hoje pela manhã a coletiva do Ramon, vi a entrevista do Leandro Castan também, o Ramon dizendo que a derrota doeu muito, né, nos jogadores, o Castan falando que vai aprender, o time vai aprender com os erros depois dessa derrota, mas aí você vê a imagem dos jogadores, de alguns jogadores, né, porque alguns estavam pé da vida também, saindo pé da vida, mas alguns, não vou citar nome aqui, mas quem viu as imagens também sabe quem são esses jogadores, alguns jogadores saíram rindo ali depois dessa derrota de 4-1 do Vasco da Gama. Então não dá, né? Não dá para ter uma mentalidade dessa. Não dá para você levar de 4 e deixar o campo rindo. Tá achando graça de quê? Não tem nada engraçado. Eu não consigo imaginar, por exemplo, a gente pega o Galo como exemplo, o Galo que ganhou da gente. Você consegue imaginar algum jogador do Galo rindo depois de levar uma goleada com Jorge Sampaoli, quicando, pilhado de raiva? Acho que se algum jogador do Galo ri depois de um 4-1, o Sampaoli agride o cara. Acho que eu não consigo imaginar uma situação dessa. Então é uma mudança de postura que está faltando nesse time do Vasco. Na Copa do Brasil foi a mesma coisa, o Vasco eliminado para o Botafogo em São Januário, no empate em 0-0, e acabou o jogo, tava o jogador lá trocando camisa, abraçando o jogador do Botafogo e dando risada, rindo, enfim, parecia que não tinha acontecido nada, não parecia ali que o Vasco tinha se classificado, nem parecia que o Vasco tinha saído ali de uma competição importante como a Copa do Brasil, tinha deixado ali de faturar um dinheiro importante para o orçamento do clube, enfim, complicado, né? Tem que haver uma cobrança em cima disso, não pode esse tipo de coisa acontecer. É tirar o torcedor de bobo, né? É tirar o torcedor de palhaça, fazer a gente de bobo, porque o torcedor sente pra caramba. O torcedor, o time leva de 4, o torcedor se sente humilhado, o torcedor se sente puto. E aí você liga a televisão, o cara tá saindo de campo rindo como se nada tivesse acontecido. Brincadeira, né? Aí não pode, né? Pelo amor de Deus. Outra coisa que não pode nesse time do Vasco é a marcação Átila, né? A marcação Covid-19, que foi o que aconteceu ontem. Todo mundo marcando ali com distanciamento social. Os volantes do Vasco, Carlinho, então, não pode, né? O meio-campo do Vasco marcando só a distância. Os volantes do Vasco marcando a distância. Respeitando ali o isolamento social de 2 metros. Não chegava nem perto do jogador do Galo. Isso não existe, né? Enfim, muita coisa aí que tem que mudar. Essa postura tem que mudar porque a gente agora tem 3 jogos dificílimos, que é contra o Bahia na quarta-feira, depois pega o Clássico contra o Flamengo em São Januário e depois o Internacional. Então são 3 jogos muito difíceis e o campeonato ali tá todo mundo embolado. Se o Vasco aí emendar 3 resultados negativos já vai lá para baixo e aí a coisa começa a ficar feia. Então a hora de mudar é agora, porque senão... Meu amigo, não quero nem pensar aqui, não vou ficar sofrendo por antecedência não, mas o alerta tem que ficar ligado e tem que reforçar o time, né? Não adianta achar que com esse time aí o Vasco vai conseguir alguma coisa além disso no Campeonato Brasileiro. E aí a gente entra na situação do Antônio Valência, né? Que todo mundo esperava até que o Valência fosse anunciado hoje. A gente recebeu informações do Equador na sexta-feira que o Valência tinha gostado da proposta do Vasco, que a coisa estava encaminhando para um desfecho positivo, mas hoje o canal Atenção Vascaínos noticiou que o valor oferecido pelo Vasco ao Valência foi considerado baixo. O jogador considerou a proposta do Vasco baixa. Mas isso também não significa que a coisa melou, que o Valência não vai vir, né? Ambas as partes estão conversando e estão confiantes em um desfecho feliz ainda essa semana. Então ainda existe essa expectativa em cima de Antônio Valência. E outra coisa também que já está preocupando é a situação do Martim Benítez, né? Que ontem fez esse golaço de bicicleta aí, um gol lindo, gol Puskás. Mas o Benítez tem menos aí de 90 dias no Vasco da Gama de contrato. O contrato dele é até 31 de dezembro, hoje é dia 5 de outubro, então fazer a conta aqui rapidinho, eu acho que são 86 dias, né, que o Benítez tem aí de contrato com o Vasco. É complicado, a gente pode perder o Benítez aí antes do final do Campeonato Brasileiro se o Vasco não der um jeito de ficar com o jogador. Ai, meu Deus do céu, será que vai conseguir manter o Benítez? Será que vai conseguir trazer o Valência? Se a gente for ficar pensando nisso tudo, meu amigo, a gente fica birutinha das ideias, a gente fica maluco. Mas é isso. Vou ficando por aqui, meus amigos. Tomara aí que amanhã a coisa já comece a andar para um lado mais positivo, porque a segunda-feira foi bastante difícil para o torcedor do Vasco. Tamo junto, um abraço aí para todo mundo, saudações vascaínas, deixa o seu like, se inscreva. Até a próxima. Isso aqui é Vasco. Fui.